Saudações pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao Projeto Memphis, eu sou o Milton. Nosso vídeo de hoje nós vamos abordar um tema muito interessante que está sendo muito falado nessa pandemia. É o tema de modelos de horta. Todo mundo está querendo fazer uma horta em casa, né? Esse vídeo a gente separou modelos de tipos para vocês. Vamos primeiramente aos modelos. Nós estamos acostumados com as hortas convencionais feitas normalmente diretamente no chão. É o que a gente mais vê por aí. Tá? Mas nós também temos os modelos de horta por hidroponia, que consiste basicamente em você plantar sem terra utilizando de sais dissolvido em água para nutrir as plantas. E nós também temos o modelo de aquaponia. No modelo de aquaponia as plantas extraem tudo que elas necessitam de um sistema aquático completo. Ok? Mas esses outros dois temas nós vamos abordar em outro vídeo. Como eu disse, o tema de hoje é a horta convencional. Segundo alguns dados históricos, a horticultura se originou há 10 mil anos atrás, lá no período neolítico. Ela se originou no momento da Revolução Agrícola, a primeira Revolução Agrícola. O que foi essa revolução? Foi quando o ser humano, que até então era nômade, ele passou a dominar técnicas para cultivar o seu alimento e restaurar o equilíbrio do meio ambiente em que ele estava. Sendo assim, ele não teria mais a necessidade de ficar mudando de localidade atrás de recursos, como ele fazia. Ele começou a poder se fixar e prosperar em um único local. Notem, ele dominou técnicas de produção alimentar e de equilíbrio do ecossistema. Só isso foi possível para que ele restaurasse aquele local, para que ele continuasse lá. Vamos seguir aos nossos modelos de horta agora. O primeiro modelo que a gente selecionou é o tradicional canteiro de chão. Notem que neste modelo o próprio solo ele é arado, remexido e enriquecido com adubos e outros implementos. Mas segura a curiosidade, pessoal, adubo é tema que a gente vai falar em um outro vídeo. Após você preparar, arar e adubar essa terra, é necessário você aguardar um período chamado de período de cura. O que é esse período de cura? Ele é um período necessário para que aquele solo homogeneize e neutralize a parte ácida, a parte nociva dos adubos e implementos que foram adicionados nele. Se você não respeitar esse período de cura, com certeza você vai ter uma dificuldade maior para os seus cultivares prosperarem naquele local, podendo levar essas plantas a uma morte prematura. Após esse período de cura, o que é feito? É feito as valas e a semeadura desse canteiro. Selecionamos para vocês como segundo tipo o canteiro vertical. Esse que vocês estão vendo pertence a nossos amigos Rodrigo e Diesse. Diga-se de passagem que esse canteiro foi muito bem executado pelo casal. Ele ficou muito bonito e está indo muito bem. Neste modelo, consiste basicamente em você prender o seu canteiro na parede, sem apoios no chão. Ele pode ser utilizado, como o casal fez aí, com canos de PVC com terra dentro, ou também tem pessoas que preferem fazer esse modelo de canteiro com pallets, e também tem pessoas que preferem prender uma grade metálica, utilizando depois pequenos vasos presos nessa grade. O que vai nos culminar no nosso terceiro tipo que nós selecionamos para vocês. Exatamente, vaso. É possível você cultivar hortaliças, leguminosas e frutíferas em vaso. Ter uma horta em vaso. Inclusive tem um canal aqui no YouTube que é o Pomar e Horta em Vasos. Eles têm bastante coisa interessante para vocês. A gente pega muita coisa com eles também para o nosso aprendizado, tá pessoal? Fica a dica aí para vocês. Neste modelo, o que se utiliza? O vaso com terra. Nessa foto que vocês estão vendo, ela pertence a uma das hortas aqui do nosso projeto, tá pessoal? Vocês estão vendo aí, são plantas frutíferas plantadas em vaso. Nessa prática, é muito importante você evidenciar uma coisa. O vaso, ele é um sistema fechado. Quando essas plantas estão na natureza, a raiz dela vai buscar nutriente e água, muitas vezes distante do caule. Tá? Quando você coloca elas num vaso, ela está num sistema fechado. Toda a água depende de você, todo nutriente vai depender de você. Tá? Outra coisa muito importante, devido também a esse sistema fechado, você deve ter um controle sobre o tamanho da parte aérea desta planta. Tá? O que é esse controle da parte aérea? É você fazer uma poda dessa planta. Se ela tiver uma parte aérea muito densa, muito grande, ela vai demandar mais água e mais nutrientes para a produção de frutos. O que você não vai conseguir muitas vezes atender
estando num vaso. Se você quiser uma árvore maior, você deve trocar o tamanho do vaso, tá? Eu deixo como dica para vocês já, sempre após uma safra, você já fazer a poda dessa árvore, tá? Por exemplo, você colheu as goiabas de uma goiabeira hoje, tá bom? Amanhã você já pode ir lá fazer essa poda. Sempre que você fizer a poda, você vai ter que fornecer bastante água e nutriente para essa árvore, para que ela possa se recuperar do trauma que ela sofreu, que é a poda. Uma poda é um trauma para a planta, tá, pessoal? Vamos ao nosso quarto tipo, pessoal. O quarto tipo, ele é o canteiro elevado. Ele consiste basicamente em um canteiro em cima de uma mesa, para ficar fácil de vocês entenderem, tá? A parte inferior desse canteiro, ele geralmente vai ter de 1 metro a 1,20 m de distância do solo aonde esse canteiro vai estar. Esse daqui que vocês estão vendo nessa foto, ele pertence ao projeto aqui, a nossa horta principal. Vocês vão ver que vai ser gravado bastantes vídeos nele. A principal vantagem desse canteiro é o seguinte, é a facilidade ergonômica. Por ele ser mais elevado, mais alto, você vai ter uma facilidade do cultivar estar ao alcance da tua mão. Você não vai precisar ficar abaixado, cair muitas vezes no chão, né? E facilita também para pessoas com idade mais avançada lidar com a horta, que muitas vezes acabam não podendo ter uma horta como tinham antigamente, devido ao fato de não conseguirem mais cuidar dessa horta. Esse canteiro resolve todos esses problemas. Tem uma outra sacada interessante, que é o seguinte: se você combinar a altura desse canteiro com uma boa limpeza do chão abaixo dele, você também vai ter a redução do número de incidência de pragas nos cultivares do canteiro. Exatamente, pessoal, porque algumas pragas não conseguem atingir grandes alturas. O que é a grande altura? 1,5 m, 1 metro, dependendo da praga, já é uma grande altura. Ela não consegue chegar até o canteiro e não vai pegar na tua planta. Então é um diferencial muito interessante desse canteiro, pessoal. Esse daqui da foto que vocês estão vendo, pessoal, ele foi confeccionado em madeira reciclada, reutilizada, né? E metais, lingotes de metais também reciclados. Ambas os materiais eram utilizados em outra coisa, a gente reaproveitou esses materiais para a confecção desses canteiros, que hoje é a nossa horta principal, né? Eles também são compostos por uma manta de drenagem, que é responsável por segurar a terra vegetal, que é onde a gente vai plantar as coisas no canteiro. Mais para frente vocês vão se habituar com esse canteiro. Vamos ao nosso quinto tipo, pessoal. É o canteiro modular. Na minha opinião, esse é o canteiro mais versátil que a gente conseguiu encontrar, tá? Essa foto que vocês estão vendo pertence ao nosso amigo Otávio, sua esposa Flávia e seu filho Arthur. Foi o Arthur que implementou esse canteiro aí, viu, pessoal? Vocês podem ver que está bem feitinho. Esse canteiro, ele consiste basicamente, no caso desse daí da foto, de umas caixas de madeira de feira recicladas, tá? O Otávio pegou caixas de feira que seriam jogadas fora, ele pegou para fazer esses canteiros, tá? Um apelo ambiental também, né, pessoal? A gente não pode deixar de pensar nisso. Dentro dessas caixas é colocada a manta de drenagem e depois a terra vegetal, tá, pessoal? Agora, precisa ser a caixa de feira de madeira? Não, tem gente que faz com caixa de plástico, entendeu? Ele é bem versátil. O legal desse canteiro é o seguinte: você pode controlar a altura dele de acordo com o cultivar que você está plantando. Por exemplo, se você for plantar um tomateiro, que é uma planta que vai ficar alta, né? Você pode colocar esse canteiro mais próximo do nível do chão. Então vai ser, a lida com aquele cultivar vai ser mais fácil. Uma berinjela, ela também vai crescer uma moita, uma arvorezinha. Então você coloca esse canteiro mais próximo do chão. Agora, se você está cultivando um alface ou uma rúcula, é interessante você elevar esse canteiro. De novo, vamos ressaltar aquele princípio da ergonomia. Você eleva o canteiro, fica mais fácil para você trabalhar com os cultivares. Sem falar também na facilidade de transporte que esse canteiro proporciona, né, pessoal? Você pode levar ele para qualquer lugar, pode colocar em qualquer canto. Se você mudar de casa, você carrega a caixa, leva para outra casa e monta a tua horta. Nosso sexto canteiro é o canteiro suspenso. Basicamente, pessoal, esse canteiro consiste no canteiro elevado, porém, ao invés de ele ter apoio no solo,
O apoio dele é através de cabos de aço ou corrente, muitas vezes presas em um pergolado ou em uma laje, tá? Lembrando que na laje você vai ter uma certa limitação de plantas a ser cultivada devido à baixa incidência de luminosidade direta do sol, tá pessoal? Esse tipo de canteiro ele é mais indicado para você fazer numa área aberta, tá? Que você tenha sol o tempo todo. E o pergolado, por ele não ser totalmente fechado em cima, ele não vai criar sombra no canteiro, o que vai facilitar muito para os cultivares crescerem bem e forte, tá pessoal? Essa imagem que a gente está exibindo para vocês não é de um canteiro nosso, ela foi extraída da internet, tá? Nós temos também aqui um projeto de colocar um canteiro desse daí em prática aqui com a gente, tá pessoal? É que a gente ainda não teve tempo hábil para fazer isso, que a gente está reestruturando algumas áreas do projeto para poder trazer um conteúdo diferenciado para vocês. E tá acabando, pessoal. Esse daqui é o nosso 7º tipo de canteiro selecionado. Depois dele a gente vai ter um bônus track para vocês. Esse 7º tipo se trata de um canteiro de irrigação por capilaridade, pessoal. O que é esse canteiro? Tá? Ele consiste basicamente nessa foto que vocês estão vendo aí, ó. Essa foto ela é de uma horta aqui do projeto também, pessoal. Esse canteiro aí foi a gente que fez, tá? Você vê que embaixo você tem a parte de encanamento dentro deste cano. Neste caso aí, a água estava estática, mas ela pode estar estática ou em movimento, dependendo do projeto que você for utilizar. Nesse caso nosso, a gente utilizou garrafa PET para fazer os vasos. Dentro desses vasos, você vai ter uma corda de algodão, preferencialmente, tá? De tempo em tempo você vai ter que trocar essa corda, porque ela vai apodrecer, gente. É normal. Essa corda ela vai seguir dentro do vaso, por dentro da terra, naturalmente, de uma área próxima à raiz até dentro da água, tá, gente? A lida da planta que vai estar nesse vaso é exatamente igual a todos os outros canteiros. A diferença desse canteiro, o que é? Quando a terra começa a perder umidade por transpiração, por transpiração da planta, por contato com o ar, o que vai acontecer? A água vai fluir de dentro do cano para dentro da terra. Quando a umidade do ambiente está muito grande, a água vai fluir da terra para dentro do cano. Neste canteiro é interessante o seguinte, você sempre vai ter o trabalho de completar a água do sistema, tá, gente? Não pode simplesmente abandonar, que ele não tem um recurso autocompletar ali para se encher de água sozinho. Você vai sempre ter que adicionar essa água. No entanto, se você é uma pessoa que viaja muito, este é o canteiro ideal para você, porque a tua planta nunca vai ficar sem ter água. E finalmente, pessoal, nosso bônus track. Eu separei para vocês como bônus track desse vídeo a estufa. Pessoal, o conceito de estufa ele pode ser aplicado em qualquer um dos canteiros mencionados anteriormente, tá, pessoal? Porém, ele só deve ser aplicado caso se faça necessário. E quando é necessário você aplicar o conceito de estufa em uma horta ou canteiro, tá? Esse conceito ele é especialmente indicado quando você tem ou temperaturas muito frias ou diferenças de temperatura muito grandes durante o dia e durante a noite. Por exemplo, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Então você vai utilizar de uma estufa. Como que a estufa, o que a estufa vai fazer? Como que ela funciona, tá? A luz do sol vai entrar nela e não vai sair. Ela vai aquecer aquele ambiente. Hoje as estufas modernas, elas são basicamente grandes barracões feitos de plástico transparente ou plástico branco. Ela possui um sistema eletrônico que controla a entrada de ar externo para ajudar a regular a temperatura e manter sempre uma temperatura constante. A estufa mais eficiente que a gente selecionou para vocês é a seguinte, a estufa que vocês estão vendo aqui. Essa imagem é da internet, ela não é nossa, tá, pessoal? A única parte que você vai ver dela por fora é o teto de plástico, tá? Por que essa estufa é mais eficiente? Independente da variação de temperatura no ar fora da estufa, o solo tende sempre a manter uma temperatura estável, tá, gente? Então assim, essa estufa ela vai utilizar a temperatura do solo para estabilizar a temperatura interna dela, não tendo
os aparatos eletrônicos que a gente encontra nas estufas modernas, tá bom, pessoal? A questão de estufa, se fizer necessário no seu cultivo, aplica, você vai ver como vai facilitar o manejo dos seus cultivares. Pessoal, muito obrigado por nos assistir. Deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua sugestão. Queríamos deixar um agradecimento especial para o Rodrigo e para a Dies, que forneceram as fotos da horta deles para a gente poder exemplificar para vocês. Também um agradecimento ao Otávio, a Flávio e ao Arthur. E um agradecimento especial ao Ricardo Engelmann, da Arboretum. Ele é o nosso consultor voluntário na área de agronomia. Ele é formado pela USP Exalc de Piracicaba. Pessoal, um excelente profissional, ele dá um suporte muito bom para a gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!